Fala aí, Thales! Boa noite, família! Boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos à página PneaSub. Aqui quem tá falando é o Brian Damer e ó o Hudson aí, ó. Galera entrando aí. Fala aí, família! Sejam todos bem-vindos. Há quanto tempo, né, família? Há quanto tempo que a gente não troca uma ideia? Quanto tempo que a gente não conversa? E pra você que tá chegando na live agora, família, quero te fazer uma pergunta. Você me conhece, meu irmão? Você sabe de onde que eu sou? Você já me conhece? E o Ricardo Bahia, ele já tá até online, já esperando a gente aqui pra poder subir. E quero te fazer essa pergunta, mergulhão. E outra pergunta, tá chegando bem pra você aí o nosso áudio, o nosso vídeo? Tá travando, mergulhão? Me comenta aí, pra eu saber. Ó, José, sim. Fala aí, José, como é que tá, meu mano? E família, eu acabei de ligar aqui o notebook, né, pra poder botar aqui o script da live de hoje, mas o meu notebook ele deu uma travada. Se travou, família, se ele não destravar, a gente vai desenrolar assim mesmo, porque ao vivo a gente tem que desenrolar. Ó, o Ricardo tá online, um abraço aí ao Bruno, o Alexandre, o Paulão, o Fagner, o Wilson. Tá bom, família? E mergulhão, antes de mais nada, rapidamente, eu só vou me apresentar pra você antes de subir o Ricardo. Ó, o Fagner. Tamo ouvindo bem. Top, família. Pra você que tá chegando aí, família, você que tá chegando. Caraca! Alice é lá da França, mano. Que isso, velho? Que isso? Vou subir logo o Ricardo aqui então, família. Que a gente já troca logo uma ideia. Deixa eu ver se o Ricardo vai conseguir subir aqui. Pera aí. Ricardo! Peraí. E aí, Aê! rapaziada, beleza? Consegue me escutar bem? Tô te ouvindo bem, Ricardo. Bom, Tá conseguindo me ouvir bem? opa, Tá ouvindo? tô bem, tô conseguindo escutar bem, tá tranquilo. Ah, show de bola. É porque eu Salve aí pra rapaziada. tô com o ventilador aqui atrás, aí não sei se tá interferindo no som. Tá interferindo ou não? Zero, tá limpo, o som tá limpo. Ah, perfeito, mano, perfeito. E família, pra quem tá chegando na live agora, eu vou apresentar pra você. Eu sou o Brian aqui da página PneaSub. Sou pescador subaquático. E aqui na página PneaSub, desde quando eu criei ela, o Ricardo já acompanha há bastante tempo, né, Ricardo? Eu sempre gosto de convidar pessoas experientes para poder estar conversando com a gente. E o Ricardo, cara, para mim é uma honra muito grande toda vez que eu tenho ele presente aqui com a gente, porque ele traz um conhecimento que a gente não tem em qualquer lugar, né, família? O Ricardo, ele vai poder se apresentar aqui pra gente, as conquistas que ele já teve, mas é uma pessoa gabaritada no assunto e vai trazer muito conhecimento pra gente hoje. E Ricardo, se apresenta aí pra gente, cara. Fala um pouco da tua história, de onde você é, pra galera te conhecer também. Beleza, boa noite aí, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, Brian, pelo convite. Sou Ricardo Bahia, carioca, 38, vou fazer 39 esse ano agora em dezembro. Bom, Comecei a mergulhar com 15 anos de idade na Urca, na Praia Vermelha, indo sem saber das condições, não tinha internet, não tinha previsão. Começando assim bem, só para curtir a vida marinha mesmo, que é encantado com o fundo do mar. Acredito que todo mundo aqui da página seja encantado, né, com o mar. E nessa época a minha apneia era nada demais, assim, né? Brincando com meu irmão na piscina fazia 2 minutos, né? Uma vez, forçando muito, cheguei a perto de 3 minutos. Mas jamais imaginava que era possível, por exemplo, passar de 4 minutos de apneia, achava um absurdo isso. Até que eu comecei a participar de competições, né, com o intuito mais de ir lá para me superar do que propriamente de tentar vencer a competição, porque os atletas eram bem melhores. Mas é um mundo que eu comecei a aprender muita coisa, né? Comecei a entender quais eram as variáveis que estavam associadas com uma boa performance em apneia, comecei a trabalhar em cima dessas variáveis, estudar, me dedicar, e tive uma longa trajetória
trajetória aí, desde então, com 19 anos comecei a competir, e esse mundo, né, de alta performance me fez chegar e ter várias conquistas que eu jamais imaginei que era possível, né? Conseguir. Uma das principais foi o recorde mundial para o Guinness, que eu fiz em 2010, entrou na edição do livro de 2012. Depois de inalar oxigênio puro, eu fiquei mais de 20 minutos sem respirar, né? Sem oxigênio puro, eu já fiz 8 minutos e 9, tenho recorde, né, brasileiro, recorde de atravessar piscina embaixo d'água, com nadadeira, sem nadadeira. No passado fiz alguns recordes de profundidade também. Enfim, e estou sempre evoluindo. É um esporte muito longevo, né? Você consegue ir em alto nível até pelo menos os 60 anos de idade, né? Tem efeitos que vão te ajudar, a idade vão te ajudar. Por exemplo, você tem a tendência à redução do metabolismo basal, que pode te ajudar em algumas modalidades. Você tem uma tendência a um menor consumo de oxigênio. Por outro lado, você vai perder algumas, né? Tendência de perder massa muscular, tendência de deteriorar outras partes, mas há um equilíbrio ali que você consegue manejar e ir bem até pelo menos os 60 anos. E isso, assim, de alta performance, de recorde, né? Sim. Agora, é um esporte para a vida inteira. Igual o Gustavo Borges falou recentemente, a natação, por exemplo, é o único esporte que você faz desde bebê até o final da sua vida. Um bebê e um centenário, um super centenário pode fazer, né? Um cara que passou dos 110 anos pode fazer. E a apneia, além disso também, né? A gente pode colocar nessa categoria. É o único esporte que talvez um bebê e um super centenário poderia fazer. E até mesmo um tetraplégico pode fazer, né? Se pensar a apneia estática, né? Qual outro esporte que um tetraplégico consegue praticar? Um tetraplégico que tenha domínio ali da respiração, um controle ainda mínimo ali do diafragma, de músculo, ele consegue praticar a apneia também. Verdade. E Ricardo, você falou sobre algumas coisas aqui no início da tua trajetória, e eu acho muito interessante você falar. Eu conheço sua história, né? A gente já conversou algumas vezes, mas eu queria que você comentasse com a galera como foi o teu início dos campeonatos, aquele fato de você ver que as pessoas elas tinham um tempo que você conseguia alcançar, e aí você decidiu iniciar no esporte. É, na verdade, assim, o meu estímulo principal, eu ia mergulhar com meu irmão, né? E o Milton, que já faleceu, que já era um senhor, na casa dos 40 e poucos anos, ele foi o nosso tutor ali, inicial. E naquele primeiro momento, né, você tem uma evolução natural de simplesmente praticar e evoluindo, por exemplo, questão do equipamento, que no início a máscara embaçava, entrava água, o equipamento que eu tinha comprado de segunda mão, né, no jornal lá, o Balcão, de classificados, nem é da época de vocês, mas é como se fosse o LX da banca de jornal, que você comprava os Aham. equipamentos de segunda mão, e ali no início você fica um pouco assustado com o mar, né? Você não conhece a vida marinha, você acha que qualquer bicho vai sair surgir do nada e vai te morder, um tubarão, né? Tem medo Verdade. da profundidade, tem medo da água turva, né? Dessas variáveis, seu cérebro ainda não está acostumado, então você fica muito no modo ali de luta e de fuga. E isso é prejudicial para a apneia. À medida que você vai se expondo gradativamente, mergulhando, e vai adquirindo mais confiança, você vai ficando mais relaxado e o relaxamento é diretamente proporcional à apneia, né? Então, eu fui evoluindo assim, mas nada a ponto que me chamasse a atenção, vou competir porque o fôlego está muito bom. Não, nada disso. Fui melhorando naturalmente por ficar mais relaxado naquele ambiente. E uma coisa que talvez tenha me ajudado foi não ter ido para a pesca sub logo de imediato. Todos os meus Sim, amigos que começam a mergulhar assim, geralmente eles não resistem, fazem, sei lá, 5 meses de mergulho, já vai pegar o arpão e começa a catar. E o foco muda, né? verdade. Até o próprio Humberto Pelizari falava, né, que o mergulho autônomo, você mergulha para olhar ao seu redor. Enquanto mergulha em apneia, você mergulha para olhar para dentro de si. No Verdade. caso da caça sub, ela é mais próxima né, de você estar olhando ao seu redor, né, de você ficar ali Exatamente. preocupado com peixe, são outras questões que te impedem de ter uma evolução, eu diria, um pouco mais rápida, se você se concentrar apenas na sua técnica, na sua respiração, no seu relaxamento, coisa que para você fazer bem, o ideal é você estar sem o arbalete, sem a arma na mão, né? E aí
eu fui evoluindo dessa maneira alguns anos, até que conheci um senhor que ele mergulhava e era caçador e era muito bom de apneia, o seu Vitor Lazera, na casa dos 50 anos ele participava de competições, ele me convidou para participar das competições. Sim. Aí eu até achei que para participar você tinha que ter um tempo mínimo, né? Tinha que ter algum requisito. Aí ele me informou que não, que igual quando você vai para uma maratona, você precisa ir para ganhar do queniano, né? Você vai para se Aham. superar, né? Para melhorar o seu rendimento, para confraternizar. E ele me convenceu, me passou algumas técnicas e eu consegui fazer a marca de 4 minutos, que eu achava impossível no treino com meu irmão. E aí eu falei assim, fui ver quais os resultados das competições e vi que muita gente ganhava algumas competições aqui pelo Rio, na casa dos 4, 5 minutos de apneia. Aí eu falei, bom, não estou muito longe disso, né? Vou treinar, vou aproveitar que eu estou novo, vou me dedicar. Sempre quis ser atleta, já tinha passado por outros esportes. Sempre Sim. foi assim, razoável, bom, mas nunca me destacava tanto em outros esportes. E aí, desde então, nunca mais parei. Estou até hoje focado e super motivado, isso que é o mais importante. Verdade. Porque a Uma PNL te coisa. proporciona a possibilidade de você ir superando as suas marcas. Isso vai te dando mais autoconfiança. Você vai ficando. Quanto mais você se aprofunda em qualquer tema, mais interessante aquele tema fica. Qualquer esporte também é assim. Né, não é diferente. E como a questão física, né, da saúde, ela é mais longeva, você consegue observar uma progressão ainda, né, mesmo eu chegando na casa dos 40 anos, aí você fica super estimulado. Verdade. Porque na maioria dos esportes, né, a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado, né? E querendo ou não, o rendimento vai caindo. Exemplo, futebol. Se a gente for analisar o futebol, o cara vai chegando nos 40 anos, ele já encerrou a carreira dele, né? Ele já não Exatamente. joga mais. Já tá Vai lesionado perder a também. explosão, né? Vai perder a explosão, massa muscular, aquela coisa que você tem um pico ali até uma certa idade, até os 30, 30 e pouco. Outros esportes de endurance, que você tem um pouco mais de longevidade, você é de picos, um pouco mais velho, mas realmente é isso. Sim. Ô, Ricardo, eu só tô escrevendo aqui uma. Eu tô anotando tudo que você tá falando para poder te fazer algumas perguntas, né? E também estou colocando aqui um script que eu tinha criado para poder a gente falar. E tem uma pergunta aqui, a gente vou aproveitar a pergunta da galera. Ó. Quem tem pressão alta pode continuar na caça submarina? Ou até mesmo no mergulho livre, apneia? Então, É, quem tem. É sempre bom você passar por uma avaliação, né? No caso dele, tem que procurar um cardiologista, detectar se tem alguma causa, ele tem que controlar essa pressão, né? Não é recomendado ninguém mergulhar com a pressão alterada. Uma vez que ele tenha controlado e o médico dele tenha liberado para atividade física, não tem problema nenhum. ah, bacana. E, Ricardo, você falou sobre uma coisa que eu acho muito importante. Você falou sobre o fato de iniciar primeiramente no mergulho livre, né? E eu também comento isso muito com os mergulhões, porque eu queria, na verdade, pedir para você falar um pouco para a gente quais são os benefícios da pessoa iniciar no mergulho livre, do que, na verdade, deixa eu elaborar melhor. Qual é o benefício da pessoa iniciar no mergulho livre e não iniciar diretamente na pesca submarina? Eu acho que o principal é o foco, a atenção na parte de técnica e de relaxamento. Equalização, batida de perna, virada. Porque quando você está caçando, beleza, por muita tentativa e erro, você viu que, sei lá, você fez a virada de um jeito, saiu batendo a nadadeira na água de qualquer jeito, espantou o peixe. Pode ser que na próxima descida você vai tomar mais cuidado com isso, né? Mas você está mais preocupado em uma aproximação eficiente ao peixe do que propriamente uma técnica boa para você chegar bem numa determinada profundidade e ficar com mais fôlego lá. Entendeu? E isso, a atenção total, quando você está sem um arbalete, sem nada, te promove a oportunidade de ter uma atenção mais focada na, nessas suas sensações, em mínimos detalhes que passam desapercebidos quando você está entretido com o foco no peixe, né?
A Sim. outra questão é assim, a grande, acho, vantagem da pesca sub é que você consegue fazer um grande volume de treinamento, ficar várias horas na água, Uhum. entretido no flow ali, sem sentir isso, sem que isso, na verdade, sendo uma diversão, né? E não Sim. algo desagradável. Então, acho que essa é a vantagem. É o que faz, por exemplo, o cara acordar de madrugada, sair num dia chuvoso, uma ocasião Para ir pro... que talvez se ele fosse só para o recreativo, Ele tenho não minhas dúvidas se ele teria a mesma motivação. é verdade. Mas, por outro lado, também ele pode chegar a passar do ponto também. Porque, assim, o que é muito comum na caça submarina é você ver as pessoas ficarem o dia inteiro, né? Pescadores mais experientes, geralmente sai às 7 horas da manhã, volta às 7 horas da noite. O dia inteiro no mar, mergulhando. E isso Verdade. não é sustentável. Né? Você consegue fazer isso uma, duas, três vezes na semana. Se você fizer quatro, cinco, vai chegar uma hora que o seu corpo vai sucumbir e vai começa a perder muita massa muscular, vai começar a ter alguns problemas, né? Vai baixar a imunidade, enfim. Então, era melhor às vezes. E outra situação é aquele que vai, por exemplo, só o final de semana, ele vai num sábado ou no domingo e fica, mata a vontade dele do mês inteiro que ele está sem mergulhar. Aí também se arrasa, fica cansado. Então, o ideal seria você diminuir essa dose, né? Fazer um mergulhinho de até 3 horas, com bastante volume, né? Em baixa intensidade, sem forçar tanto, né? Seria ótimo em termos de adaptação fisiológica. Fazer isso pelo menos 3 vezes por semana. É muito melhor do que você pegar um dia e ficar 6 horas na água direto, entendeu? Direto. Você dividir isso em 3 dias de 2 horas, né? Ou até 3 horas cada dia, no máximo. E Pô, aí você vai colher os benefícios do treinamento sem exaurir o corpo e consegue manter sempre constante fazendo isso vários dias. bacana. E, Ricardo, você falou uma coisa que me surgiu uma pergunta que pode ser interessante. É, geralmente, a gente analisando a vida do pescador subaquático, ele é o tipo de cara que trabalha durante a semana, né? E muitos dos pescadores subaquáticos, eles não têm uma rotina de treino, uma rotina de, às vezes, de estudos, de preparação. E às vezes o cara não tem, às vezes, nem tempo, porque trabalha, inicia de manhã, aí chega de noite, tem família e tudo mais. Então, analisando a vida do pescador subaquático, hoje, o que ele poderia fazer, assim, nos momentos que ele tem livre, para poder ele conseguir aumentar o tempo dele de apneia e também a consciência dele e também conseguir fazer os treinos dele? O que você indicaria, assim, para essa pessoa fazer? Então, a caça submarina, quando a gente está falando de caça, um bom pescador, os melhores pescadores do mundo, eles trabalham na casa numa faixa ali de tempo submerso, uma faixa de profundidade que seria basicamente até 1 minuto e meio, né, de apneia, fazendo poucos movimentos, né? Sim. A descida, muitas vezes uma espera, um olhar de uma toca, esse tipo de coisa, mais ou menos 1 minuto e meio. E descidas até 20 metros, em algumas ocasiões até 30 metros. Você vai ter situações que vão ultrapassar isso, vão, em alguns locais, né? Aqui no Rio, difícil, porque a água às vezes nem permite, nem tem visibilidade, a água está muito fria, então você tem que usar uma roupa muito grossa. Começa a se tornar um mergulho muito extremo e perigoso, que aí só atletas de muito altíssimo nível já vão passar disso. Mas para você fazer esse tipo de mergulho, na maioria das vezes, e ficar fazendo isso por várias horas, você está trabalhando o seu sistema aeróbico. Ou seja, você está produzindo energia, principalmente usando o oxigênio. Então, você não entra muito na via do anaeróbico, aquela que produz o lactato, que exige um tempo de recuperação maior na superfície, que vai exaurir mais o seu corpo. Então, para você trabalhar melhor o seu sistema aeróbico, o ideal, e isso vai te permitir, assim, recuperar melhor na superfície. Você está bem treinado, seu cardio, né, a parte aeróbica, você consegue fazer uma boa recuperação na superfície, consegue ficar mergulhando o dia todo sem ficar tão cansado. Não vai
aumentar significativamente a tua apneia, não. Mas você, de uma maneira geral, você vai estar melhor condicionado. Então, eu recomendo, principalmente para a pesca sub, os exercícios aeróbicos, principalmente na zona 2 ali, que seria aquela zona com a frequência cardíaca não muito alta, né? Aquela frequência cardíaca que você consegue não conversar, você está correndo com alguém do lado e consegue conversar, não dá uma palestra, mas Entendi. frases curtas, né? Pequenas frases, você consegue manter ali aquele ritmo por algumas horas, o seu coração então ele enche de sangue, estica e esvazia. Esvazia não, esvazia para bombear. Isso é bom para o coração, é bom O para sistema. o sistema todo cardiovascular. Então, quando você estiver numa situação basal, o seu coração vai estar trabalhando até com a frequência cardíaca menor, ele vai estar mais fortalecido. Agora, para você efetivamente aumentar a tua apneia, se você quiser realmente aumentar o tempo de fundo, de apneia e tudo, você vai ter que dar um estímulo um pouco maior do que a caça te permite fazer com segurança. Ou Bacana, seja, interessante. ou Vou até anotar aqui. seja, você só consegue dar esse estímulo no ambiente controlado, que é piscina ou um treino super controlado com boia, com cabo de freedive, com duplas, com safety divers, tudo, para você fazer isso de uma forma bem controlada. Então, é basicamente o mesmo princípio, por exemplo, imagina a musculação, tá? Você está lá na sua musculação pegando, vamos supor que a sua Uma ideia é carga. fazer 100 repetições com uma determinada carga. Você fica ali o dia inteiro fazendo 100 repetições, 100 repetições. Agora, se você quiser pegar uma carga mais pesada, né, você quer que seu músculo, né, cresça, aí você vai ter que pegar uma carga mais pesada. Só que a musculação até para você pegar uma carga mais pesada, provavelmente você está fazendo supino, né, você está fazendo levinho ali, está de boa, você vai pegar uma carga mais pesada, você vai chamar o seu duplo, ó, fica aqui de olho, me ajuda aqui a segurar o peso. Né? Verdade. A apneia é a mesma coisa, só que a apneia na caça você sempre vai ter que estar em dupla também, um em cima e um embaixo, acompanhando o seu duplo. Seu duplo terminou o mergulho, mostrou que está bem, deu um sinal, ok, aí o outro desce. Só que na caça é difícil você fazer uma segurança muito eficiente até para um caso de um apagamento, porque às vezes a água está turva, tem um pouquinho de correnteza, você está esperando seu duplo em cima, ele desceu aqui, correnteza levou, ele nadou um pouquinho pelo fundo, ele sai 50 metros mais distante. E Verdade. aí você não consegue, né, seguir rigorosamente um bom sistema de segurança, tanto é que tem vários acidentes. Mas a gente pode falar sobre isso, né? Muitos dos acidentes poderiam ser evitados. Sim. Mas o principal, então, para você conseguir dar um passo além, que na caça você só caçando não vai conseguir, é um estímulo maior. É de vez em Sim. quando botar um pouco mais de intensidade, entrar na fase anaeróbica do mergulho, entrar na parte de trabalhar com lactato, isso você consegue em piscina. E o Ricardo, você falou sobre aeróbico e anaeróbico. Explica um pouco para a gente o que seria esses treinos e o que cada fase dessa daqui ela resulta. Quais são as consequências dela no nosso corpo? Então, o aeróbico é essa que você está agora. A gente está aqui, a maioria do tempo a gente está trabalhando, gerando energia, o ATP, né, nas nossas células, usando o oxigênio. Né? É. Muitas vezes, quando a gente está com exercícios de baixa intensidade, a gente também está queimando mais gordura do que carboidrato. Quando a gente entra na via glicolítica, na via anaeróbico, a gente consegue produzir energia, o ATP, por um tempo limitado sem oxigênio nos músculos. É o que produz o lactato e que te dá, por exemplo, você pega a cadeira extensora, é o melhor lugar para você sentir isso. Você pega a cadeira extensora e fica fazendo ali, né? Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma hora que você começa a sentir a perna queimando. Uhum. E aí geralmente está associado ao lactato, que acumulou e dá aquela sensação ali. De cansaço, né? De De fadiga. fadiga. Exatamente. Isso é porque realmente já ultrapassou. Então você não consegue sustentar o anaeróbico por muito tempo. E ele Entendi. requer mais tempo para você se recuperar.
entendeu? Entendi. E na Você apneia, não isso consegue também fazer várias séries de anaeróbico o tempo todo, você não consegue. é. Você Se pode você. ficar no limiar, você pode ficar no limiar entre o aeróbico e o anaeróbico. Entre aquele, se você passar um pouquinho, o seu lactato acumula demais. E se você ficar um pouco abaixo, o seu corpo consegue ir eliminando o lactato sem deixar ele acumular demais. Aí isso é o limiar. Então, para você trabalhar o aeróbico, é mais esses exercícios que eu mencionei. Você pode nadar num ritmo moderado, uma corrida num ritmo que você consegue conversar com o colega. O anaeróbico você já treina quando você começa a dar os exercícios de tiro, intervalados. Né? Sim. Dá um sprint, aí descansa, recupera um pouquinho, dá outro sprint, recupera um pouquinho, diminui o ritmo. Então, tem algumas estratégias. Isso é bom também que você trabalha, né, todo o exercício, né, de maneira geral, o aeróbico, anaeróbico, você não só está trabalhando o coração, mas também está trabalhando os músculos, aumento da capacidade de estocar oxigênio nos músculos, aumento das mitocôndrias, do número de mitocôndrias, como essas mitocôndrias, que são as organelas das células responsáveis pela produção, né, do oxigênio, do ATP, como elas conseguem aproveitar melhor o oxigênio, fazer isso de uma forma mais econômica. Isso tudo você trabalha em nível celular com esses exercícios. Bacana. E tudo consegue com exercícios anaeróbicos e exercícios aeróbicos, né? Sim, é importante Assim, você ter um pouco dos dois, mas na caça sub, se você pensar assim, estrategicamente num treino para um atleta de caça sub que quer produção, que quer ficar o dia inteiro mergulhando, o aeróbico é mais importante do que o anaeróbico. Agora, Pô, se ele é um atleta que ele vai fazer poucas descidas, mas as descidas que ele vai fazer é muito fundo, vai ficar um tempo maior, aí você vai ter que trabalhar o anaeróbico também. Vai ter que, entendeu? bacana. Trabalhar Também os para ele exercícios conseguir mais. se recuperar também com esse excesso de lactato que foi acumulado, né? E, Pô, exatamente. bacana. A gente vai voltar nesse lance de exercício aeróbico e anaeróbico, mas eu vou aproveitar a pergunta do Kleber aqui para poder tirar a dúvida dele. Ricardo, a sinusite no mergulho. Quais são os males da sinusite no mergulho? A sinusite, dependendo do nível que a pessoa esteja, se ela estiver congestionada, ela não consegue descer nem 3 metros de profundidade, ela já pode ter um barotrauma. Né? Essa região aqui dos seios paranasais tem cavidades de ar, né, que precisam ser equalizadas, precisa estar com a circulação do ar livre nessa região. Se você tiver com muco, né, essa região não vai conseguir ser equalizada e você vai estourar vasos ali naquela região. Muitas vezes dá um sangramento na máscara, dá uma sensação. Você nem sente muita. Você sente uma pontada aqui na descida, né? Logo nos primeiros metros. E aí, na sequência, um colega teu vai olhar e falar: Nossa, sua máscara está sangrando. Está cheio de sangue na máscara. Aí você vai achar que você está morrendo e tudo. Mas muito provavelmente é porque aconteceu um barotrauma ali nos seios paranasais. E aí, ou seja, não deve mergulhar nessa situação, jamais. Então, a recomendação é não mergulhar. Você trata a sua sinusite primeiro, depois você vai mergulhar. Claro que sempre consultando o médico, né? Para saber caso a caso, se é uma sinusite crônica, aguda, enfim, eventualmente. Verdade, verdade. E só responder um mergulhão aqui, que foi o Lucas. Lucas, essa live aqui, ela vai ficar salva sim, mas ela vai ficar salva na área exclusiva de assinantes, mergulhão. Tem uma área exclusiva lá, que eu vou deixar salva lá, tá bom? E teve a pergunta do Igor aqui também, Ricardo, falou assim, ó, a dúvida dele o sucesso da apneia está mais ligado, está mais relacionado à fisiologia da pessoa ou ao esforço? Ou o esforço ele é mais relevante? Então, eu diria que a parte mental é a principal, né, na apneia. E o esforço estratégico, porque se você faz o esforço, você pode ser uma pessoa contemplada com características físicas, fisiológicas, benéficas, para você ter uma boa apneia, né, já de genética e tudo, e não ter uma boa apneia se você for uma pessoa que realmente não treina, é preguiçoso, não faz nada. Aí você nunca vai evoluir, nunca vai desenvolver ela no nível elevado.
ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa que não seja nada privilegiada nesses aspectos físicos e fisiológicos, mas sendo esforçado, né? Mas um esforço direcionado, não é um esforço de qualquer maneira sem estratégia. Certo. Porque se você pode cair num, numa, numa armadilha, né? Que muita gente acaba caindo, que é treinar, 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 treinar e promover. São treinos concorrentes, né, para o seu desenvolvimento. Então, é a mesma coisa, o cara correu 10 quilômetros e agora ele vai malhar 2 horas na academia. Isso é uma estratégia boa? Se o cara quer ser fisiculturista, por exemplo. Não. Não. O cara quer ser fisiculturista, ele tem que dar primeiro foco mais na musculação, né? Poder fazer um treino bem feito na musculação, dar bastante estímulo, né? Verdade. A corrida para ele é algo secundário, mais de uma questão mais estética, né? Para ele perder mais gordura, enfim. Para ele ter saúde para conseguir fazer os exercícios. A mesma coisa que não adianta se você for muito esforçado, mas ficar treinando o dia todo, mas treinando não dá tempo do seu corpo descansar, ou treinando uma coisa encavalando com a outra. Aí não vai ter progresso. Show de bola. Você falou duas coisas, Ricardo, que me chamam muita atenção. A primeira é a mentalidade, né? Como a gente sabe, na apneia, para poder a gente conseguir ter uma boa apneia, a gente tem que controlar a nossa mente. Teve uma aula que você deu pra gente lá no Papo de Mergulhão e que você relatava sobre o consumo do oxigênio do cérebro. Se você puder até falar um pouco pra gente desse consumo e também falar pra gente como é que você faz para poder trabalhar a sua mente e o seu psicológico. Porque a apneia, quando a gente está em apneia e começa a sentir as contrações, quem está assistindo a live vai saber que eu estou falando, mas quando a gente começa a sentir as contrações, o psicológico ele começa a se abalar, né, e a se destabilizar. Como você faz para poder controlar as contrações, controlar o seu psicológico? O que você fez para poder fazer com que a tua mentalidade ela evoluísse com o tempo? E se você puder passar um pouco para a gente e falar também sobre aquele lance do consumo do oxigênio pelo cérebro. Você tem que. A gente, né, tem pelo menos 25, 30% do nosso oxigênio ele é consumido pelo cérebro. Então, se você tem um cérebro ali hiperativo, a gente já pode deduzir ali que você está tendo um consumo um pouco maior. Né? Verdade. E boa parte desse consumo também é como você encara aquela situação pela qual você está passando. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa que nunca nadou, nunca mergulhou, solto ali em alto mar, num lugar ali distante da costa, essa pessoa vai ficar no sistema nervoso autônomo que a gente chama simpático, que é o modo de luta e de fuga. É o modo que dispara adrenalina, que a boca seca, que a pupila dilata, o coração dispara, e isso é prejudicial para a apneia. E mentalmente também é ruim, porque vai provocar sensações, né, de estresse, aumento do cortisol, tudo. Essas sensações desagradáveis, né, do seu coração indo a mil, vai fazer com que você mande uma mensagem para você mesmo e fala, caramba, não estou bem, eu estou numa situação ameaçadora, e isso vai, um efeito, né, bola de neve, vai aumentando esses hormônios e vai só piorando a coisa. Uhum. Então, uma das maneiras e estratégias que eu acho mais adequadas para você lidar com essa situação de dificuldade na apneia é você ter uma exposição gradativa a essas situações que o seu cérebro entende como ameaça. Certo. Então, em vez de você ir logo para a fogueira, começa numa piscina, no rasinho, onde dá pé, acostuma com o equipamento. Pô, você nunca às vezes respirou pelo snorkel, e pô, aquilo já é uma novidade, já é uma coisa difícil você concentrar, ficar respirando só pelo tubo ali, pelo snorkel. Para muita gente, a gente já está acostumado, nem percebe, mas para quem está começando, isso é um desafio. Verdade. Aí a máscara está embaçando, então a pessoa não está acostumada a respirar
só pela boca, usando o snorkel. A máscara está embaçando, então ela já perde o sentido da visão. Verdade. A roupa está apertando, Já tá a sentindo nadalheira está porcada. machucando o pé. Então, assim, vai controlando esses pequenos detalhes, né, de modo que, bom, peraí, a máscara está embaçando. Peraí, o que eu posso fazer para a máscara não embaçar mais? Ah, beleza, vou queimar a lente, vou botar o shampoo Johnson, vou fazer isso, aí pô, consulta todas as simpatias, tudo que for possível para a máscara não embaçar mais. Pronto, resolvi esse problema. E assim você vai avançando, né, para te tirar aquelas coisas que estão provocando o desconforto. Então, primeiro, você tem que se sentir seguro na água também. Então, como está a sua abordagem em relação à segurança? Se acontecer alguma coisa, vai ter alguém que vai poder te socorrer, né? Então, pô, eu estou fazendo caça-sub, beleza, estou usando sistema de dupla, mas eu posso contar 100% que se acontecer alguma coisa lá embaixo que esse dupla vai me resgatar? A gente viu que tem situações na caça-sub que pode tornar essa situação mais difícil. Então, na caça-sub você nunca vai usar muito, explorar muito seu limite. Você vai usar ali 50%, 60% da sua capacidade no mar. Então, essas estratégias, que na verdade são mais de comportamento, vão tornando a apneia cada vez algo mais natural para o seu cérebro, para ele não entrar nesse modo. E a exposição gradativa que eu falo é essa: você está no ambiente controlado. Pô, hoje eu vou segurar 5 contrações. Como é que foi? Morri? Pô, tô bem? Acabou meu oxigênio? Eu apaguei? Sambei? Não. Então, beleza. Amanhã eu seguro 6, 7, 8. Vai avançando, entendeu? Aos pouquinhos. Você vai Entendi. acostumando, vai entendendo. E tem a questão do relaxamento, que é a própria respiração, né? Algumas técnicas de respiração ajudam a você apaziguar a mente. Então, fazer respirações profundas, soltar o ar bem devagar, isso são estratégias que a gente usa para acalmar. O scanning corporal é bem interessante também. Você tentar visualizar cada parte do seu corpo e pensar se essas partes podem relaxar um pouco mais, entendeu? Então, Bacana. você começa ali do dedo do pé, vem subindo, panturrilhas, coxa, cada músculo, ombro, pescoço, e vai tentando falar para você relaxar essas partes, isso vai ajudando, vai tomando consciência corporal. Agora, é interessante você perguntar sobre essa questão mental, né? Porque se você perguntar para muitos atletas, falar assim, pô, quantos por cento você acha que a apneia representa a parte mental? Sim. Você vai ver que 99% dos atletas vai falar que é 60% para cima. E isso eu estava vendo até um coach falando sobre isso esses dias, um coach de apneia. Ele falou assim, pô, e quantos desses atletas, então, se é 60% para cima, quantos eles dedicam a treinamento da parte mental? Verdade. Aí gera silêncio ali na sala, né? Porque realmente é uma questão de estratégia. Se a parte mental é tão importante, por que a gente não treina A parte mais essa parte mental. mental? Então, a parte mental é muito complexa, né? Tem, tem essa questão de você identificar o que está te tirando, né, do prumo, o que está, né, deixando você menos ou mais ansioso, e tentar trabalhar essas questões. Mas existem métodos para isso, e eu talvez nem tenha, eu talvez tenha longe de ter explorado esses métodos ainda. Eu não sou um profundo conhecedor das técnicas mentais mais elaboradas, né? Uhum. Eu vou seguindo um pouco intuição, um pouco coisas que eu vou aprendendo também com outras pessoas, mas eu acho que a gente ainda está engateando nessa parte. A gente ainda tem muita coisa Muita para coisa para evoluir evoluir, né? nessa parte mental. Tanto é que é difícil você encontrar hoje uma pessoa sã mentalmente, né? Completamente sã mentalmente. Se você pegar os níveis de distúrbio psicológico, você vai ver que todo mundo está enquadrado em algum distúrbio psicológico lá. Verdade. Daqueles E aí, transtornos obsessivo compulsivo. A gente vai estar, não tem como escapar. pior que é mesmo. E eu tava até vendo que aqui no. Você tá conseguindo me ver bem, Ricardo? Me ouvir bem? O teu áudio ele tá chegando bem pra mim, só o vídeo que tá um pouco lento. Mas tá tudo ok, Ah, tá. né?
tá tudo ok, por mim tá ok. Ah, tá show. E é, eu ia falar o seguinte, que aqui no Brasil, o Brasil ele lidera, acho que se eu não me engano, acho que ele lidera o ranking de ansiedade. Então, a ansiedade na pesca submarina é algo que atrapalha muito o nosso desempenho, né? E tendo um pouco do que você, assim, pegando um gancho no que você falou, acho que a melhor forma da gente conseguir ter a nossa parte mental mais trabalhada na pesca submarina, na apneia, é a gente realmente praticar. Porque aí a gente começa a perder o medo de muitas coisas que às vezes a gente cria na nossa cabeça e a gente consegue romper ali as dificuldades que a gente vai tendo e conseguindo um bom resultado, né? Quer ver um exemplo? Você falou ansiedade, pesca sub, e os brasileiros têm muita ansiedade. Quem nunca não conseguiu dormir direito porque na noite anterior sabia que no dia seguinte ia ter uma pescaria, né? Uma pescaria importante, às vezes num lugar um pouco mais fundo do que você está acostumado, e você não dorme direito. A gente sabe que o sono é importantíssimo para você descansar o corpo, para a mente, para a questão até hormonal, né? Tem gente que se dormir mal vai aumentar a resistência à insulina, enfim, um monte de problema. É importantíssimo. Ele é muito subestimado, na verdade, o sono, né? A Verdade. gente pode falar um pouco sobre isso. Mas aí você vê, a pessoa perdeu uma noite de sono porque não conseguiu dormir por ansiedade que vai fazer o mergulho no dia seguinte. Agora, é bem isso que você falou, se essa pessoa é uma pessoa que, porra, mergulha quase sempre, tá sempre indo, sempre indo, sempre indo, tem uma hora que isso não vai ser, não vai deixar ela tão ansiosa, Tão né? ansiosa. Porque a ansiedade está muito relacionada também à falta de controle da situação. Verdade. Você tem uma expectativa de como vai ser, você começa a projetar o futuro, começa a ficar com medo de não conseguir, com medo de falhar, né? Medo De errar. Existem dois tipos de ansiedade, né? A ansiedade que é o medo de errar, medo de falhar, e existe a ansiedade de uma coisa muito boa que está para Que você acontecer. quer viver Eu acho que logo, deveria né? até ter, eu acho que deveria até ter nomes diferentes no vocabulário. Se Verdade. você pensar bem no dicionário, deveria ter uma palavra para esse tipo de ansiedade, que é quando uma coisa boa, que você não. Porra, quero ver logo alguém da minha família, minha namorada, não sei quem, né? Pô, tá ansioso. Ansioso por aquilo Mas dali, algo que essa ansiedade é calma, também não é tão boa. Mas é diferente daquela ansiedade de quando você está com medo de falhar, né? é medo de alguma coisa de ruim acontecer, né? Que a pessoa começa a ter crise de É ruim. ansiedade, que Isso, exatamente. trava ela, né? Que deixa ela mal. Exatamente. Ah, bacana, bacana, isso mesmo. E você tinha falado também, Ricardo, anteriormente, vou aproveitar um gancho aqui de uma pergunta de um mergulhão e depois eu falo o que eu tenho que falar. Ele falou assim, ó, o fato de estar bem fisicamente traz ou não benefício no tempo de fundo? Nesse caso, não especificamente, mas na recuperação. A gente falou um pouco sobre isso, mas se você puder responder essa pergunta aqui também é muito boa. Então, o condicionamento físico, né? Se você pensar cardiorrespiratório, né? A pessoa está ali com o VO2 máximo em alta, ele tá fazendo musculação também, está com anaeróbico em dia, tá tudo. Isso ele vai ele vai perceber mais diferença, né? Principalmente se ele tiver com bom cardio, ele vai perceber mais diferença assim no mergulho dele, na recuperação. Ele vai conseguir recuperar mais rápido entre um mergulho e outro. E ele vai ficar menos exausto no final do dia de um mergulho. Mas não vai ampliar substancialmente a apneia dele, o tempo de fundo. Vai melhorar pouco. Não vai melhorar Ah, tanto. entendi. Para melhorar mais o tempo e tudo, aí realmente os treinos específicos de apneia, não só de cardio, de musculação, mas o treino específico de apneia que vai fazer a diferença. Bacana. E o Ricardo, você faz algum treino de apneia mesclado com cardio ou com algum outro esporte?
Ou o seu treino Então, ele é focado único e exclusivamente para a apneia? Ou é só... recentemente eu tive uma experiência legal que eu recomendo a todo mundo, quem puder. Eu participei, aqui tem um grupo no Rio de Janeiro que eles estão montando a primeira equipe brasileira de rugby Ah, subaquático. rugby, cara, que maneiro. Você participou, cara? Participei assim de algumas partidas. Cara, é sensacional, porque é um esporte que até é mais divertido de você executar do que de assistir. De executar é sensacional, é um esporte tridimensional, né? Basicamente, o objetivo é você botar a bola dentro de uma cestinha no gol. Geralmente é praticado em piscina de saltos ornamentais, que tem 5, 6 metros de profundidade. E ele é tridimensional. Então, você passa a bola, né, para frente, para trás, para cima, para baixo. E os seus adversários não podem te agarrar, eles podem só te cercar e te escorar, né, usando o corpo escorando. Então, basicamente, vamos supor, deu a largada, aí os dois times vão dando tiro correndo atrás da bola, embaixo da água, né? Nadando atrás da bola. Aí pega a bola, você já deu um tiro, você já está exausto. Aí vem É. alguém, começa a te escorar, você é obrigado a soltar a bola, passar ou largar a bola. Aí Ah, tu sobe para respirar. Só que tu sobe, teu cardio tá. Você acabou de dar um tiro, então é. seu cardio tá 1000. Só que se você demorar muito para descer, o adversário pode fazer o gol, então você vai deixar de ajudar o seu time. Então, ludicamente, você faz várias descidas com pouco tempo de recuperação, vários tiros, o cardio lá em cima. Então, é um esporte complementar assim, para a apneia espetacular. Inclusive, Cara, que maneiro. tem muitos atletas, né, que são feras hoje, recordista mundial de apneia, que já foram praticantes de rugby e corroboram essa ideia de que o rugby ajuda muito na preparação da apneia. Esse é o pessoal que está treinando lá no Maracanã. Depois, quem quiser, Pô, que maneiro, cara. Eu procura. tô Depois eu passo acompanhando pelo... contato do responsável. Eu passo contato do responsável, comandante Ricardo. É qual o nome do... Repete, me perdoa, que É tá... rugby subaquático. Rugby subaquático. Subaquático. Aí, família, ó, já segue aí. Eu vou até compartilhar, vou até ver se eu compartilho um vídeo deles. Eu compartilhei, na verdade, no Story um vídeo deles, de uma partida deles. E achei Legal. muito bacana. E o legal, né, que você trabalha com um nível elevado de gás carbônico no sangue, né? E E você... esse ponto aí que eu estava conversando até com um atleta que quebrou o recorde mundial de laço variável, o Ali, Aham. e ele falou assim, Ricardo, a época que eu estava com melhor tolerância ao CO2 era a época que ele jogava rugby na Colômbia. Que ele Tava tinha a que... melhor tolerância dele, que ele ficava aumentando, né? Justamente tiros com pouco tempo de recuperação, o gás carbônico vai lá em cima. Então, para fôlego de maneira geral, para qualquer atividade física, é sensacional. E qual é a diferença de você fazer isso de uma maneira lúdica? Se eu chegar para você e passar um treino, Brian, vai ali dar 10 tiros, e eu vou dar os tempos de recuperação aqui, ó, vai, dá um tiro, fica ali rodando no fundo, fazendo força no fundo. Agora volta. Dá outro tiro. No terceiro tiro você fala, Ricardo, tô exausto, vou para casa, tchau. Você vai É, desistir. o Você psicológico brincando, tá... você brincando, você não percebe. Você tem um objetivo, uma coisa. Que era basicamente como os nossos ancestrais faziam, né? Nossos ancestrais, eles não praticavam atividade física de propósito, um treino. Eles não faziam um treino. Mas eles iam caçar E e eles passavam, às treinava, vezes, o dia inteiro caçando, correndo atrás de um correndo mamute, atrás, de alguma coisa. atravessa a água, nada, Arrasta o mergulha, volta, bicho, faz não sei arrasta. o quê. E para eles, isso era divertido. Entendeu? Então, na verdade, muitos dos nossos esportes, nossas brincadeiras, são, na verdade, é, Uma maneiras de adaptação da... você emular situações que o nosso cérebro foi moldado pela evolução para lidar mais com caça, né? Vamos dizer assim, com combate, com caça, com situações que a gente viveria, nossos ancestrais viveram, mas que você consegue fazer isso de uma maneira lúdica, né? Se divertindo, sem ser vida ou Verdade, morte, como era o caso dele. Né? verdade, verdade, verdade mesmo. Caraca, muito bacana, Ricardo, você ter compartilhado aí essa experiência.
que é um esporte novo aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que o primeiro lugar que tem é aí no Rio de Janeiro, né? E foi até reconhecido, né, pelo prefeito, acho que foi o governador, se eu não me engano, né? Foi o secretário de esporte, né? O pessoal já está. Daqui a pouco Pô, vai ter os primeiros torneios. pô, que maneiro, cara, que maneiro. E teve uma pergunta do Kleber aqui, Ricardo. Ah, na verdade, eu queria falar uma outra coisa antes da pergunta do Kleber. Você tinha falado que às vezes a pessoa ela não dá um tempo de descanso de um treino para o outro. E qual seria um tempo assim ideal para poder a pessoa descansar de um treino para o outro, de um dia para o outro? Eu estava estudando um tempo, Ricardo, sobre o tempo de descanso, que às vezes se a pessoa ela treinar, digamos, um dia seguido do outro, o desempenho dela não é tão eficiente se ela desse um tempo de descanso, né? Você pode explicar um pouco para a Então, gente se isso é verdade, se é mito, o que você faz, o que você indica? a regra é basicamente assim, intensidade ela é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, Certo. volume é quantas horas você fica na água, quantas repetições você faz, quantas descidas você faz. Intensidade é quanto tempo total você ficou realmente em cada apneia. Certo. Isso é mais intensidade. Forcei até o talo, fui até o limite. Então, basicamente você nunca vai fazer algo muito intenso por muito volume. Com muito Sim, volume, entendeu? Você vai ter que reduzir o volume. Você não vai, por exemplo, correr uma maratona todo dia, que é muito intenso. verdade. Agora, então é importante você seguir essas regras. E é muito mais interessante você trabalhar o volume do que a intensidade. Bacana. Porque o volume, ele acumulativamente falando, ao longo de vários anos, permite que você se mantenha constantemente fazendo aquilo sem deixar o seu corpo se exaurir tanto. Vou dar um exemplo mais prático, vamos lá. Sim. Vou ter uma pessoa que correu uma maratona hoje. No seu máximo, você deu o seu máximo ali, máxima intensidade, correu uma maratona. Agora, quantos dias você vai ter que descansar para conseguir correr de novo? No Talvez você tenha que ficar uns mínimo é uns 4, 5. dois, uns dois, Uns 2, três, 3 quatro dias. dias. Agora, se em vez de você tivesse corrido essa maratona, se tivesse corrido 5 quilômetros hoje, amanhã Numa mais intensidade 5, uma intensidade mais é, baixa, bem mais mais baixa. baixa. Mais 5, mais Aí 10. você No final das consegue, contas, você conseguiu treinar a semana inteira, com né? Você teve mais carga, oportunidade de pegar um dia de sol para saber como é o seu corpo reage a um dia de sol, outro dia de chuva, o asfalto assim, o asfalto assado, do que aquele cara que só treinou um dia um, na semana, entendeu? Mas foi até a exaustão. Você vai ver que no final do ano você fez muito mais treinos que ele, às vezes muito mais quilometragem do que ele. e Então existem. consequentemente o resultado melhor, né? E na apneia é a mesma coisa, porque na apneia você vai ter mais chance de corrigir sua batida de perna, corrigir sua técnica. Quanto mais para a água você for, melhor. Do que se você Ah, pegar um dia só e, hoje vou até o meu máximo, agora eu tenho que ficar descansando vários dias. Então, bacana. mais chance o pescador submarino aprender o comportamento dos peixes e tudo isso seria o cenário ideal. Aí, mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente, qual é o tempo de descanso? Cara, isso depende muito. Primeiro que ninguém tem essa resposta de forma absoluta, né? Cada Verdade, corpo é um corpo, tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos, depende muito como você se alimenta também. Então, a verdade. alimentação e como você dorme, a qualidade do seu sono, são detrimentais para você conseguir ter uma boa recuperação e acelerar o processo de recuperação. E, claro, o seu nível, qual nível de preparo físico você está. Que, por exemplo, um triatleta, ele consegue nadar de manhã, pedalar à tarde e correr de noite, de repente. E para ele fazer isso de novo no dia seguinte. Claro que ele dosando as intensidades disso tudo, mas ele consegue fazer isso Todos por os dias. vários dias na semana, descansa um dia só na semana, enfim.
uma pessoa destreinada, se ela for fazer isso, ela sucumbe no segundo dia. Não consegue. Verdade. Então, claro que isso também é um parâmetro a ser levado em conta. Mas a parte do sono, pra você ter uma ideia, um atleta olímpico, de modo geral, ele treina de manhã, à tarde. Ele almoça e dorme à tarde. Aí à noite ele faz outro treino. Entendeu? Ele dá Entendi. quase uma zerada ali à tarde, aquele sonozinho. Cristiano Ronaldo dorme 5 vezes por dia. Ele tira pequenos cochilos. Ele treina um pouquinho, aí tira um cochilo. Treina um pouquinho, tira um cochilo. Treina um pouquinho, tira... Depois dorme a noite inteira. O Usain Bolt, você vai ver, todos esses grandes atletas, eles têm uma relação dormir 8, 10 horas pelo menos por noite, por Que é, dia. que é durante durante o sono que a gente consegue evoluir, né? Que é onde o corpo ele Reparar. tem tempo para poder se recuperar, né? Exatamente. Porque, na verdade, o treino, se você pensar, o treino, na verdade, ele está te deixando menos condicionado. Se eu É pego o uma barra, descanso, é a o descanso te recuperação que deixa vai mais fazer forte. com que você Mais evolua. forte. Exatamente. Pô, se eu pegar uma barra e começar a fazer aqui 1, 2, 3, 4, 10, 20 repetições, ao final de 20 repetições eu não consigo fazer mais nenhuma. Vai Eu cheguei à para exaustão. casa, descansa, Então, eu ali não fiquei mais forte, ali eu fiquei mais fraco no mais final das fraco. 20 barras. Mas se eu descansar e tudo, a gente vai ter o que a gente chama de supercompensação. O músculo então vai regenerar, não ao ponto que ele estava, mas ele vai ficar mais forte. Né? E aí você tem um ganho. Só que se você não descansar apropriadamente, você não consegue fazer a supercompensação. E aí você fica. Você pode entrar lá na frente. Tem gente que discute, né, o overtraining. Né? Sim. O overtraining ele tem nuances que as pessoas ignoram um pouco. Se você pegar um David Goggins da vida, sabe quem é David Goggins? Aquele cara Não, que é não um dos... sei. Tem um cara famoso que ele é SEAL, Navy SEAL lá dos Estados Unidos. Ele Ah, fez o todos os cursos. carecão. É o... Carecão, é. Ah, Se você Deus falar para tava me ele, gastando falando que eu parecia com ele. você até parece um pouco com ele. Esse David Goggins, se você falar para ele assim, pô, não pode treinar muito, você vai ter overtraining, ele vai rir da tua cara. Porque é um cara sinistro, que ele usa, porra, ele caleja a mente dele, corre não sei quantas, faz não sei quantas mil flexões por dia, não sei quantas mil barras, corre não sei quantas milhas, e para ele não tem isso de overtraining. O corpo dele se adaptou a fazer bastante exercício, bastante atividade física. Mas existe o overtraining que realmente é aquele que derruba o cara, que a imunidade é baixa, que, porra, às vezes ele fica meses para se recuperar, né? Fica desestimulado, perde, muda o hormônio, muda a porra toda. Isso é uma situação extrema. Sim. Mas existem pequenos treinos excessivos que são pouco produtivos, entendeu? Que vai de contrário ao seu objetivo, que é progredir. Então a gente pode pensar num número assim que 80% do seu treino é baixa intensidade e Certo. 20% ou menos do que isso, 10%, 20%, vai ser uma intensidade um pouco maior. Entendi, entendi. Pô, bacana. Bacana, Ricardo. Deixa eu ver aqui, teve mais uma pergunta do Rômulo aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu só achar aqui que foi lá pra baixo. Ah, eu acabei perdendo. Ah, olha só. Essa daqui é uma pergunta do Marcel. Eu já sei, mas responde pra gente, Ricardo. Bebidas alcoólicas pode atrapalhar a apneia? Então, a bebida, de imediato, ela desidrata bastante, né? O álcool desidrata muito. Além de afetar você, sua parte cognitiva. Então, é totalmente não recomendado você mergulhar após um dia de, ter ingerido álcool, né? Porque o mergulho em si também desidrata muito. Então, se Verdade. torna uma situação perigosa. Agora, assim,
se você é uma pessoa que usa o álcool moderadamente, né, tomou uma cervejinha, um vinho, de vez em quando, aí é o bom senso, né? Isso aí não vai te afetar tanto. Ó. E teve uma outra pergunta aqui, ó. Quais alimentos e suplementações ajudam na apneia? Então, tem alguns alimentos que vêm sendo estudados. Tem os alimentos que têm o nitrato orgânico, como a beterraba, por exemplo. Se tomar o suco da beterraba, tem alguns estudos mostrando que se você fizer isso por algum um período, estocar mais esse nitrato, você tem alguns benefícios aí, melhora a apneia. Suplementos, você tem a creatina, né, que ajuda. Aí no início do mergulho ali, que você consegue gerar o ATP, recarregar o ATP sem consumir oxigênio, sem produzir gás carbônico. São por poucos segundos ali, mas a creatina ajuda a aumentar esse tempo que você fica produzindo ATP sem gastar oxigênio, sem produzir gás carbônico. Você tem a beta-alanina, também interessante. Tem alguns atletas que têm usado até bicarbonato de sódio, É mesmo? que dá um efeito que neutraliza um pouco a acidez relacionada ao aumento da acidose muscular ali, e também do gás carbônico que produz essa acidose no sangue. Então ele poderia ajudar a neutralizar. Mas tudo isso não é para você usar assim. Como se fosse a fórmula mágica, né? Não são pílulas mágicas, são coisas muito sutis para atletas de alta performance, que às vezes, muitas vezes é efeito placebo também, você acha que está dando uma puta diferença, mas na Mas, verdade outros aspectos, outras variáveis que estão atuando ali, que às vezes fizeram mais diferença do que você está pensando que foi o suplemento X ou Y. Mas isso tudo que eu estou falando são em teoria, né? Coisas que poderiam ajudar. sim. Tá? Algumas tem contraindicações, tem alguns colaterais, tem que tomar alguns cuidados. Então, isso daí é realmente para deixar isso para o nutricionista, né? Você pode levar esses suplementos para ele e falar, ó, o Bahia falou que eventualmente pode ajudar, faz sentido, não faz? Pergunta para o seu nutricionista. Bacana. O Teve até uma. whey protein, né? Você ter uma oportunidade também de recuperar depois do treino, ingerir mais proteínas. Verdade. Para os músculos se recuperarem, né? Para se recuperar bem. Então, você tem uma dose bem razoável de proteína ali no whey protein, te possibilita isso, né? Complementar, bater as suas metas de proteína diária. Outra coisa da alimentação interessante é que talvez uma das variáveis mais importantes que tem, né, para você notar rendimento diferente na apneia é a questão da alimentação. Então, você brincar ali com diferentes alimentos, um dia você faz um jejum, né? A apneia, isso que eu estou falando é para apneia de alto rendimento, tá? Vamos separar o que é apneia extrema de alto rendimento, onde a pessoa vai fazer só uma performance no dia, daquela apneia que ele vai ficar várias horas mergulhando. Isso é bem diferente. Então, por exemplo, Sim. o jejum, que funciona bem para uma apneia, muitas vezes para quem vai ficar várias horas no mar não é interessante. Verdade. Pode ficar hipoglicêmico. Então, o jejum, dietas com restrição calórica, hipocalórica, isso aí eles alteram a forma que o seu corpo, então ele aprende a economizar energia. Você tem duas formas de ensinar o seu corpo a aprender a economizar oxigênio e energia. Quando a gente fala oxigênio, a gente fala de energia. Uma das formas é treinando a apneia, Sim. privando ele do oxigênio. Então ele começa a ativar genes e uma série de cascatas de eventos ali que vão acontecendo no nível celular e subcelular para conservar melhor esse oxigênio. E outra situação é privando ele de alimento, que é outro componente que vai produzir energia. Então, quando você vai privando aos poucos, vai diminuindo a sua ingestão calórica, a tendência é o seu corpo encontrar meios de tornar-se mais econômico. E aí eu estou falando principalmente para a apneia estática, porque para
apneia em movimento, isso pode trazer outros colaterais também, como perda, né, de massa muscular e tudo. Se você também não conseguir repor muito bem o glicogênio dos músculos, enfim, pode trazer outras situações que você tem que equilibrar. Mas para a apneia estática, esse é o caminho principal. Jejuns, dietas hipocalóricas, perda de massa corporal é bom para a apneia estática. Então, você perder peso, então você está com 90 quilos, de repente você diminui para 80 quilos, então seu corpo ele tem um sangue ali num corpo de 90 quilos, agora para alimentar um corpo de 80, ele aumenta significativamente a apneia. Mas tem um custo, né? Custo, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar. Verdade, verdade. E tem uma pergunta da Nanda, tem alguma contração, alguma contraindicação à prática de apneia para quem sofre com enxaqueca? Aí realmente tem que ver a origem da enxaqueca, né? Isso aí realmente quem vai poder falar vai ser um médico. Eu não entendo profundamente de enxaqueca para saber todas as causas. Sim, verdade. Você tem, Também, assim, você tem um aumento, né, do gás carbônico que muitas vezes ele pode provocar uma enxaqueca assim repentina, dependendo do treino da apneia, dependendo se você acumula muito gás carbônico, mas dura pouco tempo. Depois que você restabelece os níveis normais de gás carbônico, geralmente passa para algumas pessoas, que são mais suscetíveis. Então teria que ver se isso não agravaria a enxaqueca dessa pessoa, né? sim, tem razão. E família, a gente está chegando agora na reta final da nossa live e o Ricardo vai ter um compromisso daqui a pouquinho, né, Ricardo? E eu vou abrir esse momento agora só para vocês fazerem algumas perguntas. A gente vai responder umas 2 perguntas aqui. Antes da galera comentar, Ricardo, teve o Kleber, ele fez uma pergunta relacionada à cãibra. Se a cãibra, ela pode... o que a cãibra traz de malefício para a apneia? E se ela pode travar a nossa perna? Ele fez essa pergunta. Então, cãibra muitas vezes está associada a uma fadiga, né, muscular, eventualmente falta de preparo físico para aquela atividade, para aquele volume de exercício ou intensidade daquele exercício. E muitas vezes também relacionado à desidratação e falta de sais minerais. Então, é muito importante na hidratação a gente repor também os sais minerais, os eletrólitos, que eles vão estar agindo ali diretamente nessa parte muscular, de contração e tudo, e vão ajudar a evitar cãibra. Então, você vê que atletas, por exemplo, de maratona, né, que estão levando o corpo ao extremo ali, por exemplo, eles levam até sachê de sal para consumir durante o trajeto, né? Claro, com água também, não é só o sal puro, mas água. Mas a gente perde muito, né, na atividade física, no mergulho, perde muito sal também. E precisa repor, e isso ajuda a controlar um pouco as câimbras. Ah, bacana. Mas Bacana, se tá? realmente você chegar num nível de fadiga extrema ali, é realmente não, só descansando mesmo. Legal. E teve uma pergunta aqui do David, do Davi, na verdade. Alongamento. Não só da caixa torácica, mas também de todos os músculos do corpo. Ajuda na apneia? Então, o alongamento, ele vai ajudar dependendo dos movimentos que você faça e quais grupos realmente você está necessitando para fazer aquilo, né? Então, por exemplo, você é um caçador. Nós, apneístas de alta performance, a gente usa muito a posição do streamline, que é, por exemplo, essa posição aqui, né? Não sei se está dando para ver, mas é aquela posição de flecha. Então, se você tem pouco alongamento nessa região, você vai estar gerando uma contração, né, nos ombros, no músculo, para ficar nessa posição e só um consumo de oxigênio e atrapalha. No caso de um caçador, você pode imaginar algumas situações, desde ele calçando a nadadeira, né, que já faz um esforço excessivo para calçar a nadadeira, porque é difícil, ele não alcança a perna. Aí ele vai olhar embaixo de uma toca, né, que ele precisa fazer um movimento, um contorcionismo ali para olhar, para se posicionar.
e se ele está todo travado, não tem muita flexibilidade, isso vai fazer com que ele consuma mais oxigênio. Mas tirando essas exceções, o alongamento por si só não vai te dar tantos ganhos assim na apneia. Os que vão gerar realmente mais ganhos diretos na apneia vão ser os para a caixa torácica mesmo. Tanto os positivos, de você conseguir encher mais os pulmões, quanto os negativos, né, aqueles que você solta o ar, joga a barriga para dentro, te dá flexibilidade no diafragma, te ajuda a lidar melhor com as contrações, a lidar com a profundidade, com a pressão, né? E muitos alongamentos a gente deve fazer não imediatamente antes do treino. Antigamente era comum você fazer alongamentos estáticos, né, antes de fazer uma musculação, antes de dar uma corrida, imediatamente depois. E o que tem se visto hoje mais na literatura esportiva é que muitas vezes esse alongamento pode atrapalhar o desempenho. Então, o alongamento ele é bom, os exercícios de flexibilidade eles são bons serem feitos, principalmente não imediatamente antes nem imediatamente depois da atividade física, mas durante o dia a dia em outras situações. Certo. Bacana, top. E para fechar, a pergunta do Wagner aqui. Qual que é o momento de sair da piscina e ir para o mar? Sair da piscina e ir para o mar? Você diz uma pessoa que só treina em piscina, provavelmente, né? Isso. É uma pessoa que está só treinando na piscina. Qual é o momento certo dela ir para o mar? Se ela tiver acesso, a partir do momento que ela sabe nadar, tem um mínimo de aquacidade, ela está familiarizada com os equipamentos, ela consegue se sustentar na superfície, ficar respirando pelo snorkel, sem precisar ficar batendo perna para manter o corpo fora d'água. Porque isso é muito comum no iniciante. O iniciante ele vai mergulhar, aí ele fica 2 segundos respirando pelo snorkel, ele fica incomodado com alguma coisa, entrou uma água no snorkel, ele não consegue desalagar, a máscara entrou água, alguma coisa, aí ele muda da posição horizontal, que é a posição mais relaxante, fica na posição vertical, batendo perna, para ficar ajeitando a máscara, e isso vai cansando ele muito rápido. Então, você mergulhar nessa situação não é desejável. Então, o ideal é você primeiro acostumar a ficar respirando pelo snorkel, se precisar ficar 1 hora ali deitado, respirando pelo snorkel, confortável, relaxado, respiração no ritmo lento, suave, para aí sim, quando você conseguir adquirir isso, aí sim vale a pena começar a explorar mais o mar. Mas você pode também ir para o mar, se for um ambiente controlado no mar também, tem mares e mares, né? Tem mar que para você chegar, você tem que varar uma arrebentação, furar a onda, ou então tem que pegar um barco, navegar milhas e milhas para fora. Outra situação é uma baía brigada, né? Mais seara sem correnteza, mais seara, sem correnteza, mais tranquilo. Que qualquer coisa você volta ali para a costa. Enfim, o ideal é começar nesses ambientes mais controlados, mais suaves, né? Pô, bacana, bacana. E família, quero perguntar para vocês aí que estão assistindo a nossa live, o que vocês estão achando, o que vocês acharam, na verdade, né? Porque agora a gente já está no finalzinho da nossa live. Mas já quero deixar um convite para você também, mergulhão, que está assistindo a gente. O Ricardo é um parceirão nosso aqui no projeto Papo de Mergulhão, que é um projeto que eu criei para poder trazer pessoas para poder a gente ter esse momento igual a esse daqui. O Ricardo ele já trouxe para a gente uma aula relacionada à apneia, trouxe uma aula top sobre alongamento também, e a gente vai ter o Papo de Mergulhão do próximo mês, no mês de outubro. Então, vou convidar novamente o Ricardo para estar com a gente, para poder conversar com a gente, ensinar, né, para a gente o que ele sabe. Como vocês puderam ver, a aula de hoje já foi uma aula muito incrível, e a galera está comentando até aqui, ó, foi top, muito enriquecedora, excelente a live. E fico muito feliz que a galera tenha gostado, tá bom? Então, no mês de outubro, a gente vai lançar esse projeto. Quero que você esteja lá com a gente, junto comigo, com o Ricardo, para poder a gente evoluir junto. E
Tô vendo aqui a mensagem da galera, ó. Muito obrigado, galera, pela mensagem aí. E agora também agradecer a você, né, Ricardo? Por estar aqui com a gente. Pô, fico muito feliz mesmo, cara, quando eu posso conversar contigo, porque ter tua presença aqui na página para mim, cara, é muito importante. Ter uma pessoa experiente, uma pessoa para poder trazer um conhecimento aprofundado para a gente é muito bom. Então, muito obrigado pela tua presença. Queria também que você pudesse dar suas palavras aí para a gente finalizar a nossa live. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu acho que é importante de finalizar ressaltando o aspecto da segurança, tá? A gente falou de apneia, falou de CAPSUB, mas é sempre importante lembrar que a gente jamais deve praticar apneia sozinho, né? Sempre que for treinar na água, tem que estar acompanhado de alguém que saiba proceder, fazer a segurança no caso de um apagamento, um samba. Eu vi que teve uma pessoa, a gente não deixar sem resposta, né? Ele perguntou se uma pessoa que não sabe nadar, ela pode mergulhar. Então, você não precisa saber nadar o estilo perfeito, né? Saber nadar crawl perfeito, nado peito, borboleta, tudo isso, nado corte. Você precisa conseguir se sentir bem na água em partes fundas que não dão pé, né? Sustentar. Aí você com a nadadeira, aos poucos você vai aprender a bater perna, mas você não precisa saber nadar todos os estilos, só se saber se virar, né? Claro que um pouco, para dar o mínimo ali, para você se deslocar, né? Acontece alguma situação que você perde a nadadeira, isso também é importante. Verdade. Mas precisa saber nadar perfeito. E obrigado, Brian, parabéns pela página, acho que é a página principal de apneia do Brasil, né? Que você pensa, são mais de 100 mil seguidores, é isso mesmo? Verdade. Então, o principal, você está sempre alimentando a página com conteúdo relacionado ao mar, a nossa paixão, a pesca sub, a apneia. E aí obrigado a todo mundo que ficou aí atento. Podem me procurar, muitas vezes eu demoro a responder, não é por ser snob, por nada disso, às vezes eu não vi a mensagem, uma mensagem rolou para baixo, mas na medida do possível eu sempre tento ajudar as pessoas, que eu me coloco também quando eu estava começando, né? Quanto era importante, às vezes, ouvir de alguém, até hoje né? Às vezes você ouvir de alguém que é mais experiente, te dar um conselho, te ajudar com alguma coisa. E então, antes de isso, encerrar, galera. antes e já te cortando rapidinho, teve uma pergunta logo no início, Ricardo, que é para poder também ajudar o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, né? A galera que quer fazer um curso com você, que quer evoluir mais. A gente também tem os projetinhos aqui da página, né? Mas nada melhor do que também incentivar o seu trabalho. Como que a galera faria, ou qual é as suas agendas agora para os próximos meses, onde você vai estar ministrando aula? Se puder passar para a gente, vai ser importante. Eu vou agora no Rio de Janeiro, 7 e 8 de outubro, vou ministrar um curso no Rio de Janeiro, teoria e prática em piscina, a saída de mar a gente marca depois, de acordo com as condições do mar. Aí depois eu vou viajar, vou competir lá na Áustria, e depois volto, início de novembro, vou ministrar um curso no Espírito Santo. E aí a agenda de novembro aí não está bem definida, que vai ter um campeonato brasileiro também no final do mês em Saquarema. Aí a gente vai trazer, vai ter um workshop aqui com a atleta que foi campeã mundial agora pela AIDA de profundidade, a croata, e o coach dela também, croata, são feras, com campeões, recordistas mundiais, eles estão vindo para o Brasil. A gente deve fazer logo imediatamente depois do brasileiro, esse workshop. Quem tiver interesse me procura, eu passo os detalhes. E é isso, mais ou menos uma vez por mês eu abro cursos no Rio e eventualmente em outras cidades do Brasil. Bacana. Top. Então, família, tá aí a nossa live. Pô, mais uma vez, Ricardo, eu fico muito feliz de coração por ter você aqui, apoiando aqui o nosso trabalho, compartilhando o seu conhecimento, que é um conhecimento muito rico e muito difícil de se encontrar hoje. A parte da apneia não é somente a técnica em si, a gente tem que ter esse feedback, conversar com as pessoas para poder a gente
ter aumentar o nosso alerta aumentar nosso alerta situacional, porque a apneia é um esporte maravilhoso, mas que se a gente der um mole, um vacilo, a nossa vida que está em risco, né? Então, é muito importante a gente praticar esse esporte entendendo perfeitamente cada passo, cada peça, para poder se encaixar e a gente conseguir praticar o esporte sem nenhuma dificuldade, né? Beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, pela tua presença. Com certeza a gente vai ter mais live. Muito obrigado aos mergulhões que ficaram presentes até o final. E boa noite, tá, Ricardo? Boa noite, Breve. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Noite para todos. Boa Tamo noite, junto. família. Tamo junto. Até a próxima live. Valeu!